Olá, pessoal. Na última aula, a gente tentou encontrar a trajetória de uma partícula sujeita a uma força gravitacional e a gente usou o método de conservação de energia, né? A gente usou a conservação da energia para escrever uma integral que a gente precisava resolver. A gente viu que a gente consegue encontrar uma solução analítica para a integral, mas o resultado não nos permite inverter a relação, a igualdade que a gente chega, para encontrar a função r de t. Certo? Então, a gente não consegue encontrar essa expressão da trajetória em termos de funções simples. Por outro lado, a gente vai ver que se a gente estiver interessado não na evolução temporal da partícula, mas qual é a curva que ela vai traçar ao evoluir no tempo, isso sim vai ter uma solução simples. Isso a gente chama de equação da órbita. Né? Então a gente lembra que a posição da partícula ela é dada por duas variáveis r e θ, e a ideia é que se eu deixar um tempo suficientemente longo, essa partícula vai evoluir e vai traçar uma curva. Né? Essa é uma curva que pode ser escrita como uma função r de θ. Certo? Então, o que a gente vai querer encontrar é justamente essa função aqui, que a gente chama de órbita. Então, dada essa função, a gente consegue desenhar no plano XY qual é o traçado que essa partícula vai fazer. E aí, o método para encontrar essa função da órbita é muito parecido com o que a gente utilizou antes. A gente tem duas possibilidades. A gente pode usar a equação do movimento, que sai da segunda lei de Newton, e reescrever, em vez de considerar ela como uma função r de t, eu posso considerar como r sendo uma função de θ. A gente fez isso, né? A gente reescreve as derivadas e acaba chegando nessa expressão aqui. Então, isso sai da segunda lei de Newton. Ou, de novo, a gente pode usar a conservação de energia e aí a gente chega nessa expressão aqui. As duas expressões nos permitem chegar nessa resposta. Eu vou fazer essa daqui e vou deixar a segunda como exercício para vocês. Tá? Então, a gente vai explorar essa equação diferencial. Parece uma equação diferencial difícil, mas a gente vai ver que, na verdade, ela simplifica bastante. A gente vai conseguir resolver ela explicitamente. E aí, a partir da solução, a gente consegue descrever quais são os possíveis movimentos das partículas, né? As possíveis órbitas das partículas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma nova função que vai ser 1 sobre r de θ. Porque se a gente lembrar, a equação que a gente tinha aparecia 1 sobre r o tempo inteiro. Então, se eu escrever isso como 1 sobre r como u de θ, vai ser muito mais fácil resolver a minha equação diferencial. Então, eu vou ter essa equação aqui. Aqui eu tinha um r quadrado aqui em cima, isso vira 1 sobre u ao quadrado, eu tenho um f de 1 sobre u. Só que a função f, para uma força gravitacional, a gente escreveu como menos k sobre r ao quadrado. Escrito em termos de u, isso dá menos k vezes u ao quadrado. E aqui fica óbvia a grande simplificação que essa redefinição, né, de r para u nos dá. É que quando eu jogo essa função aqui, esse u ao quadrado vai cancelar com esse u ao quadrado. E aí no lado direito eu vou ter uma constante. Certo? Então a minha equação diferencial vai ser bem mais simples. E vai ser dada por mk sobre L ao quadrado. Eu tenho esse sinal de menos aqui, que cancela com esse de menos, e aí sobra um mk sobre L ao quadrado. Então é essa equação diferencial que eu vou querer resolver. Tá? Não é uma equação muito difícil. Tá? É uma equação não homogênea, mas aí a gente lembra que a solução da equação não homogênea ela pode ser escrita como a soma da solução geral da equação homogênea mais uma solução particular. Então, sempre que eu tenho uma solução não homogênea, eu tenho um termo aqui que não depende, né, da minha função u. Tá? Eu posso escrever isso como a minha solução geral, o de θ, vai ser a solução geral da homogênea mais uma solução particular.
Então, essa solução geral da homogênea tem que ser a solução geral dessa equação aqui. E essa solução particular tem que ser uma solução particular da equação completa. Então, essa aqui é a homogênea e essa aqui é a particular. E aqui o nosso trabalho agora está bem simples, porque a solução da equação homogênea a gente já viu algumas vezes. Então, essa equação aqui embaixo, eu posso reescrever ela como segunda derivada de u com relação a θ é igual a menos a própria função. Então, eu quero uma função tal qual a segunda derivada dela seja menos ela mesma. E aí eu tenho duas possibilidades aqui, ou exponenciais complexas, ou seno e cosseno. Como eu sei que esse u de θ é 1 sobre r, isso tem que ser uma função real, certo? Então, é mais simples eu considerar aqui a solução de seno e cosseno. E aí eu sei que os meus coeficientes vão ser reais. Tá? E aqui, por conveniência, a gente pode reescrever essa equação, ou essa solução geral, em vez de usar esses coeficientes A e B, é totalmente equivalente eu escrever isso como um outro coeficiente, alfa, cosseno de θ menos θ0. Se eu abrir esse cosseno da diferença, eu vou acabar com um cosseno e um seno, e a gente vai ver que é totalmente equivalente a essa expressão aqui. Então, esse alfa e esse θ0 podem ser escritos em função de A e B, e eles parametrizam as duas constantes de integração dessa equação diferencial. É uma equação diferencial de segunda ordem, eu tenho que ter duas constantes não determinadas, que a gente pode escrever como A e B, ou nessa forma aqui que vai ser mais conveniente para a gente. Então, um alfa e um θ0. Então, a gente já achou a nossa solução da homogênea. Agora, a gente quer uma solução uma solução qualquer da equação completa. E essa solução não precisa ser uma solução geral, né? Basta eu achar qualquer função que satisfaça essa equação diferencial. E aí, em geral, isso pode ser difícil, mas nesse caso aqui é super simples. Se eu olhar para a minha equação e eu assumir a minha função como uma constante, essa derivada vai para zero e aí sobra a função igual a uma constante. Então, a minha solução particular, nesse caso, é extremamente simples, é uma constante, independe de θ. Tá? Então, agora a gente já tem a nossa solução geral, que vai ser a soma dessas duas soluções. Então, vai ser mk sobre L ao quadrado mais alfa cosseno de θ menos θ0. Então, lembrando, essa é a solução para U, né? U, na verdade, é 1 sobre R, a gente ainda vai ter que escrever isso em função de R. Mas, antes de fazer isso, vale, né, a gente tentar descobrir quem são esse alfa e esse θ0. Bom, são constantes de integração, né, e elas são definidas pelas condições iniciais do problema. Então, onde a partícula estava e com que velocidade inicialmente. A gente pode escrever, a gente já discutiu isso algumas vezes, a gente também pode trocar algumas dessas condições iniciais pela energia e o momento angular. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Qual é a maneira mais direta de fazer essa análise? Bom, se eu olhar essa minha solução para U, eu vejo que o meu U está limitado entre dois valores. Né? Então, U de θ ele vai variar de mk sobre L ao quadrado mais alfa e mk sobre L ao quadrado menos alfa. Né? Vou assumir que esse alfa é uma constante positiva. Eu sempre posso assumir isso, senão eu poderia absorver isso no cosseno. Certo? Então, alfa é um número positivo e o meu U de θ sempre vai estar limitado entre esses dois valores. Isso faz sentido, né? Porque a gente viu que, quando a gente fez a análise do potencial efetivo, a gente viu que o movimento da partícula de fato ia ser limitado. Só que, na verdade, ele ia ter um raio mínimo se a energia fosse positiva, ou ele ia estar entre dois raios se a energia fosse negativa. E no caso que a gente chama de degenerado, né, em que a energia é mínima, o raio teria que ser um só. Certo?
Então, faz sentido que esse U esteja limitado, porque o R tem que estar limitado. Certo? Então, o que a gente vai fazer é usar esse resultado aqui. A gente já calculou quais são os valores máximos e mínimos de R, a gente vai refazer essa conta para o U, né? E a gente vai comparar, né, esses extremos com os valores que a gente obteve a partir da análise do potencial efetivo. Isso vai nos permitir identificar quem é esse parâmetro alfa aqui, em termos da energia e do momento angular da partícula. Tá? Então, vamos tentar fazer isso. Né? Então, a ideia é, o U está limitado entre esses valores. Tá? Vamos ver, se eu analisar o potencial efetivo, quais deveriam ser as limitações para U. Tá? Então, se eu analisar o meu potencial efetivo, o potencial efetivo é L ao quadrado sobre 2mR ao quadrado menos K sobre R. Se eu escrever isso em termos de U, eu tenho essa expressão aqui. E a gente sabe que o R, ou nesse caso o U, ele vai estar limitado ao intervalo onde a energia é sempre maior que o potencial efetivo. Tá? Então, os pontos de retorno, onde essas coisas são iguais, me dão os limites para o U. Então, isso significa que eu vou ter essa equação aqui, né? U ao quadrado, U ao quadrado menos 2mk sobre L ao quadrado U menos 2me sobre L ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Né? Então, multipliquei essa desigualdade aqui por 2m sobre L ao quadrado, e aí eu vou ter essa expressão aqui. Então, isso aqui sempre vai ter que ser satisfeito, então o U vai ser limitado por essa expressão aqui. Então, se eu resolver essa equação de segundo grau aqui, eu posso achar esses limites para o meu U. Tá? Então, se eu resolver isso, eu vou achar o seguinte. O meu U ele vai estar entre mk ao quadrado menos raiz de mk sobre L ao quadrado mais 2me sobre L ao quadrado e mk sobre L ao quadrado mais essa raiz aqui. Então, isso vem simplesmente de analisar o potencial efetivo e saber que a energia total sempre tem que ser maior que o potencial efetivo. Então, eu tenho esses dois limites para o meu U que saem dessa análise do potencial efetivo. Agora a gente fez em termos de U em vez de R, né? Mas um é o inverso do outro. E aí, só uma observação importante aqui. A gente lembra que na análise do potencial efetivo, a gente tinha algo um pouquinho diferente. Tá? Então, a gente tinha essas possibilidades aqui. Certo? Então, se a energia fosse positiva, eu tinha só um limite. Se a energia fosse negativa, eu tinha dois. E se a energia fosse mínima, eu também só tinha... Na verdade, eu tinha um R constante, ou seja, um U constante. Tá? Esse caso aqui, depois a gente investiga. Vamos só focar nesses dois. Tá? Aqui parece um pouco contrassenso, porque parece que eu encontrei que o U está sempre entre dois intervalos. Tá? Mas para energia positiva, esse U deveria estar sempre... Né, o R deveria ser sempre maior que o R mínimo, ou seja, o U deveria ser sempre menor que um U máximo, porque o U é o inverso do R. E, de fato, se eu analisar essa expressão com uma energia positiva, eu vou ver que esse termo aqui, que está dentro da raiz, como esse é um termo positivo, ele vai ser maior do que isso daqui. Então, essa diferença vai ser um número negativo. E o U nunca pode chegar num valor negativo, porque o R nunca pode chegar num valor negativo. Certo? Então, o U está entre sempre zero e infinito, que nem o R. Tá? Então, na verdade, esse limite aqui, né, esse limite inferior, ele só é aplicável se a minha energia for negativa. E aí, isso daqui vai corresponder... Né, na verdade, isso aqui corresponde ao R2 e isso aqui é o R1. Tá? Porque quando eu inverto a função, quando o U é máximo, o R é mínimo e vice-versa. Então, a ideia é o seguinte, a gente achou esses limites para o U e a gente achou já qual é essa função U. Então, a nossa função U, a gente viu que ela varia entre... Deixa eu lembrar o valor. Entre mk sobre L ao quadrado mais ou menos alfa. E aqui eu tenho exatamente algo muito parecido, né? mk
sobre L ao quadrado, mais ou menos uma raiz. Então, fazendo essa comparação, a gente consegue identificar quem é essa constante de integração alfa em termos das condições de contorno do meu problema. Então, se eu comparar essa expressão com essa daqui, fica óbvio que o meu alfa tem que ser o que tá, tem que ser essa raiz aqui, né? mk sobre L ao quadrado mais 2me sobre L ao quadrado. Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente agora escreveu esse alfa, que era um parâmetro, né, que saiu da resolução da equação diferencial, a gente conseguiu relacionar ele com parâmetros físicos do problema, que é a energia, momento angular e a constante gravitacional. Tá? Então, a gente tem essa definição. Eu vou fazer uma definição a mais aqui que vai ser útil para a gente, certo? Então, eu vou reescrever, eu vou colocar um mk sobre L ao quadrado em evidência. Isso aqui vai ficar raiz de 1 mais 2e L ao quadrado sobre mk ao quadrado. E isso daqui eu vou definir como um epsilon. A gente já vai ver por que isso vai ser conveniente. Tá? Então, esse epsilon, esse valor de epsilon, ele é dado por essa raiz aqui. E a gente tem as seguintes possibilidades. Logo mais vai ficar óbvio por que eu estou focando tanto nesse epsilon. Ele vai determinar exatamente qual é a cara da minha órbita. Tá? Então, se a minha energia for maior que zero, esse epsilon necessariamente vai ser maior do que 1, porque tudo isso aqui vai ser positivo. Tá? Se a minha energia for igual a zero, que também é uma possibilidade, o epsilon vai ser 1. Se a minha energia for negativa, eu vou ter aqui 1 menos esse número, isso aqui vai ser menor do que 1. E se a minha energia for igual à menor energia possível, dá para mostrar que esse epsilon vai ser zero. Tá? Então, de fato, o epsilon é sempre um número positivo, porque a menor energia possível me dá esse epsilon igual a zero. Então, com todas essas definições, né, então o que a gente fez? A gente identificou qual que era esse parâmetro alfa, a gente lembra que a nossa função u de θ, ela era dada por mk sobre L ao quadrado mais alfa cosseno de θ menos θ0. Tá? O θ0 é justamente, também é dada pelas condições iniciais, isso a gente ainda não determinou, mas o alfa a gente já encontrou quem é. Tá? E aí eu escrevi isso daqui, o alfa eu escrevi como mk sobre L ao quadrado vezes epsilon, então tudo isso aqui eu posso escrever como mk L ao quadrado 1 mais epsilon cosseno de θ menos θ0. E esse epsilon agora eu sei determinar o valor dele se eu conhecer as constantes as condições iniciais ou a energia e o momento angular da minha partícula. Tá? Então, o que acontece quando eu escrevo agora, o que a gente quer no final das contas é a função r de θ, né, que é justamente 1 sobre u. Né, então, u é 1 sobre r, que é essa expressão aqui. Né, e aí a gente vai fazer a seguinte escolha, né, isso de novo é uma escolha, equivale a escolher um tempo inicial, que instante a gente começa a marcar o tempo. A gente vai assumir que quando o r é o menor possível, esse θ0 é zero. Certo? Então, fazendo essa escolha, a gente chega que o r de θ vai ser L ao quadrado sobre mk, 1 dividido por 1 mais epsilon cosseno θ. O que isso me diz? Tá? Que
né, esse R aqui, ele, por exemplo, ele sempre vai ser maior ou igual a L quadrado, ou MK, 1 sobre 1 mais epsilon. Tá? Ele sempre vai satisfazer essa relação. Então, quando o θ for zero, é justamente quando a partícula está mais próxima da origem. É a posição de máxima aproximação da origem. Essa foi a escolha que a gente fez aqui. É o que está por trás dessa escolha. Tá? A gente está escolhendo, se a gente quiser pensar, a gente está orientando os nossos eixos para quando o θ for zero, é o ponto justamente onde a partícula está mais próxima da origem. Tá? E daí? Né? O que é esse resultado final que a gente chegou? Então, finalmente, a gente chegou na equação da órbita. A gente vê que é uma função simples. Né? No caso da trajetória, a gente não conseguiu escrever essa função, mas para a órbita a gente consegue. E daí? Né? E aí, para cada valor de θ que eu tiver, eu posso calcular o valor de R e traçar essa curva. Mas antes da gente fazer isso, é interessante comparar esse resultado com as equações para as curvas cônicas, que a gente já discutiu em aulas anteriores. Né? Então, a curva para elipse, para hipérbole e para parábola, que a gente não discutiu, mas vai ser muito parecido. Então, a gente tem as seguintes relações aqui, não, as seguintes expressões para as curvas que descrevem uma elipse, uma hipérbole e uma parábola. Tá? Elas têm todas essa cara aqui, é uma constante dividido por 1 mais epsilon cosseno θ, exceto nesse caso, onde epsilon é 1. Só uma observação, né? Os sinais relativos aqui dependem exatamente onde que você colocou a origem do seu sistema de coordenadas. Né? Então, se vocês lembrarem, no caso da hipérbole e da elipse, a gente tinha os focos, e a gente escolheu colocar o sistema de coordenada em um dos focos. Dependendo de onde a gente colocar, pode mudar esses sinais aqui. Mas eu escolhi aqui o sistema de coordenadas com o centro no foco da direita. Na verdade, da direita para a elipse e da esquerda para a parábola e para a hipérbole. Com essas definições, a gente tem, então, essas funções. Então, se eu comparar essa função com essa daqui, eu vejo que elas são idênticas, né? Exceto que eu tenho que identificar o numerador com esse termo aqui. Só que para elipse, esse epsilon é sempre um número menor do que 1. E se a gente lembrar da análise que a gente acabou de fazer do epsilon, o epsilon menor do que 1 é justamente quando a energia é negativa. Certo? O que isso está me dizendo? Está me dizendo que se eu tiver uma energia negativa, eu vou ter um epsilon menor do que 1, então eu vou ter justamente uma elipse. Então, automaticamente, não automaticamente, né, a gente fez um monte de trabalho para chegar aqui, mas a gente vê que esse resultado geral, se eu tiver uma energia negativa, ele descreve uma elipse. Se eu tiver uma energia positiva, esse epsilon a gente viu vai ser maior do que 1. E aí ele vai descrever uma parábola. E o que está aqui em cima vai ter que ser identificado com isso daqui. E, finalmente, se a energia for zero, eu vou ter epsilon igual a 1, e isso vai me dar uma parábola. Desculpa, eu não sei se eu falei errado agora há pouco, mas esse aqui é uma hipérbole. Né? Parábola é esse caso, epsilon igual a 1. Então, nesse caso da parábola, o epsilon é igual a 1. De fato, eu vou ter isso daqui. E aí, isso daqui vai ter que ser identificado com o A. Certo? Então, esses são os casos que a gente tinha, né? O epsilon positivo, 0, menor que 0. E tinha o caso também do epsilon mínimo, que a gente sabe que é uma órbita circular. Certo? O epsilon mínimo, a gente viu que é o epsilon igual a 0. Né? Desculpa, a energia mínima é epsilon igual a 0. Tá? Ou seja, esse termo aqui desapareceria. Se esse termo desaparece, o R não depende de θ, ele é constante. Ele é dado justamente por isso daqui. Então, isso de fato descreve um R constante que independe de θ. É exatamente uma circunferência. Então, para a gente visualizar um pouco melhor esse resultado, a gente tem essas expressões aqui possíveis. Certo? Então, eu tenho
No caso do epsilon igual a zero, a circunferência. Se o epsilon for menor do que 1, eu vou ter uma elipse, certo? Só para ficar óbvio, né, o meu R é sempre medido a partir desse foco aqui. Esse é o meu Rzinho. Tá? Então, para o epsilon menor do que 1, eu tenho uma elipse assim. Para o epsilon igual a 1, eu tenho uma parábola. Então, a gente vê que a partícula foge para o infinito. E para o epsilon maior do que 1, eu tenho uma hipérbole, que parece uma parábola mais aberta, ela também foge para o infinito. Certo? E a gente viu que esses coeficientes aqui, A e epsilon, a gente consegue identificar com parâmetros físicos do problema. Então, em particular, a gente viu que o que estava no denominador, que eu vou escrever assim, porque se o epsilon é menor do que 1, eu tenho isso, se o epsilon é maior do que 1, eu tenho isso. Certo? Então, essa expressão trata desses dois casos ao mesmo tempo. Isso daqui a gente, né, viu, né? Se a gente comparar com a expressão aqui em cima, tá? A gente vê que o que está no numerador, para elipse e para hipérbole, onde o epsilon é diferente de 1, isso aqui tem que ser L ao quadrado sobre mk. O epsilon a gente já calculou, isso aqui nos permite calcular quem é esse parâmetro A dessas curvas. Tá? Isso aqui é K. Né? Se eu resolver essa equação, usando a nossa definição de epsilon, isso aqui vai dar K sobre 2 módulo da energia. Então, né, esse A, por exemplo, para elipse, é essa distância aqui, né? Metade do comprimento maior da elipse. Então, esse tamanho aqui é controlado por essa constante K e a energia. Então, quanto maior a energia, menor é essa elipse. Isso aqui é para elipse e para hipérbole. Para a parábola, onde epsilon é 1, obviamente eu não posso usar isso daqui, né? Porque daria zero. Então, o meu A ele tem que ser identificado diretamente com L ao quadrado sobre mk. Esse é o caso da parábola. Isso aqui é para hipérbole ou elipse. No caso da circunferência, né, eu posso pensar que a circunferência é uma elipse com excentricidade nula, com epsilon igual a zero. Né? Então, se a minha excentricidade é nula, né, isso aqui é zero, e aqui o meu A é simplesmente L ao quadrado sobre mk, que é o raio dessa circunferência. Né? Então, por exemplo, quanto maior o momento angular, maior o raio. E aí a gente pode identificar isso aqui novamente. A gente já viu isso várias vezes, mas só para ficar tudo ainda mais claro. Né? A gente vai ter esse seguinte tipo de movimento. Né? Para uma energia positiva, eu vou ter uma hipérbole. Então, a minha partícula ela vai vir do infinito e vai escapar para o infinito. Logo mais a gente visualiza o movimento. Se a minha energia for igual a zero, a partícula também vai ter um raio mínimo e depois escapa para o infinito. Isso vai ser uma parábola. Se ela for negativa, ela vai ficar limitada entre esses dois R's e a forma da órbita vai ser uma elipse. E se a energia for mínima, o meu R vai estar fixo, vai ser constante e a forma da órbita vai ser uma circunferência. Então vamos tentar visualizar esses movimentos. Tá? A gente já sabe qual é a curva que eles vão fazer, mas como é que seria a evolução temporal? Né? A evolução temporal a gente vê que a gente viu que a gente não conseguiu expressar em termos de uma função simples. Mas numericamente a gente consegue calcular essas trajetórias. Certo? Então, por exemplo, para o caso da hipérbole, quando a energia é positiva, eu vou ter esse movimento aqui, certo? Então, a minha partícula, eu estou assumindo que ela está saindo daqui. Então, sei lá, imagina que é né, não sei, um cometa, um asteroide, né, está saindo daqui. O objeto atrator está aqui no meio, né, então a gente assume
aquele caso mais simples, onde esse objeto atrator é bem mais pesado, então a gente pode assumir que ele está em repouso, e ele está puxando essa partícula aqui. Mas inicialmente ela tem uma velocidade nessa direção. Certo? Então, quando eu deixo ela evoluir, ela vai sendo atraída para esse objeto. O objeto vai curvando a órbita dela, mas ela nunca cai no objeto. Então, esse ponto é o ponto de mínima aproximação, justamente quando o θ é zero, e aí depois ela escapa para o infinito. Então, seria, sei lá, algum objeto celeste que é atraído pelo corpo e escapa para o infinito. Certo? E esse ponto é o ponto de mínima aproximação, que equivale a esse R mínimo aqui. O que acontece se eu tenho exatamente E igual a zero, certo? Então, uma parábola. O movimento vai ser bem parecido, certo? A minha partícula vai sair, de novo, ela vai, né, ser atraída para o centro, que ela chega um pouco mais perto e escapa de novo, certo? Também muito parecido com o caso da hipérbole. Se eu tenho agora uma elipse, ou seja, uma energia negativa, né? Então, eu estou nesse caso aqui. Tá? Então, nessa situação, o meu movimento vai ser justamente, né, o movimento de uma elipse. Então, eu tenho o ponto de mínima aproximação, que a gente chamou de R1, e esse ponto que é o de máximo distanciamento. Na verdade, máxima aproximação e máximo distanciamento. Ou mínima distância e máxima distância. E nesse caso, a órbita é fechada. Ela vai ficar orbitando entre esses dois pontos. Lembre que quando a gente discutiu o caso de uma força 1 sobre R ao cubo, a órbita não era fechada. Não tinha como a partícula ficar em uma órbita estável. Ela ia colapsando para o centro. No caso da força gravitacional, ainda bem, né, porque senão a gente não estaria aqui, essas órbitas são fechadas e estáveis. Tá? E é interessante notar aqui também que quanto mais próxima a partícula chega da origem, mais rápido ela se desloca. Né? Então aqui ela passa rápido e aqui longe ela anda mais devagar. Isso é simplesmente uma consequência da conservação de momento angular. Né? Se a gente lembrar que momento angular é dado por mr² θ ponto, quanto menor o raio, maior o θ ponto. Então mais rápido ela tem que curvar. Né? E é isso que a gente observa aqui. Quando ela está se aproximando da origem, o R vai aumentando, o θ ponto, o R vai diminuindo, o θ ponto vai aumentando. Aqui o R está grande, o θ ponto vai diminuindo. Então ela vai circulando mais devagar. Né? Então é muito diferente do movimento circular, onde o θ ponto é constante. A velocidade de rotação é constante. Na órbita elíptica tem um ponto que ela anda mais rápido e um ponto que ela anda mais devagar. E aí o último caso que falta para a gente visualizar, né, mas que é o caso mais simples, é se a minha energia for mínima. E aí, nesse caso aqui, eu vou ter uma órbita circular. Como o R está fixo, o θ ponto também está fixo. Então, o θ ponto é constante, a velocidade de rotação é constante, e ela faz um movimento circular uniforme. Certo? Então, a gente tem essas 4 possibilidades de movimento: uma hipérbole, uma parábola, uma órbita elíptica ou uma órbita circular. Tá? A hipérbole e a parábola representam objetos, né, ou partículas que se aproximam do centro atrator e escapam. Né? E aí, para as energias negativas, eu tenho órbitas fechadas estáveis. Tá bom? Então, isso, né, nos dá toda a informação, ou quase toda a informação que a gente precisa sobre essas órbitas. Né? Então, isso explica as órbitas planetárias. Né? Tá? Todos os planetas realizam órbitas elípticas. Obviamente, existem pequenas perturbações, porque os planetas também sofrem a influência dos outros planetas, das luas. Então, não é uma órbita perfeitamente elíptica, mas é muito próximo de uma órbita elíptica. Né?
Na aula que vem, eu vou querer discutir só um aspecto histórico dessa, né, dessa descoberta das órbitas elípticas, que na verdade veio muito antes de Newton, muito antes das leis de Newton e da lei da gravitação. Então, tudo que a gente discutiu aqui é um resultado direto da, das três leis de Newton, mais diretamente da segunda lei, e da lei da gravitação universal de Newton, ou seja, que a força gravitacional é igual ao produto das massas sobre r ao quadrado. Na aula que vem eu vou discutir um pouco algo que na verdade veio antes de tudo isso daqui, que foram as leis de Kepler. E como é que a gente entende as leis de Kepler usando esses nossos resultados aqui, tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.